Bem-vindo à nossa aula sobre a Base Nacional Comum Curricular em Ação, integrando o currículo, a vida e a sociedade. Hoje vamos explorar como este importante documento integra o currículo, a vida e a sociedade, preparando nossos alunos para os desafios do século XXI. Vamos começar entendendo os fundamentos e as aplicações práticas da BNCC. A Base Nacional Comum Curricular foi criada como um documento normativo que define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica no Brasil. Sua elaboração foi um processo longo e colaborativo, envolvendo educadores, especialistas e a sociedade civil. A BNCC representa um marco significativo na educação brasileira, buscando estabelecer uma referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas e redes escolares e das propostas pedagógicas das instituições. Ela visa garantir o direito à aprendizagem e o desenvolvimento pleno de todos os estudantes, promovendo a equidade e a qualidade da educação em todo o país. A BNCC abrange todas as etapas da educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio, e foi homologada em dezembro de 2017 para a educação infantil e ensino fundamental e em dezembro de 2018 para o ensino médio. A BNCC é fundamentada em 3 pilares filosóficos principais: educação democrática, desenvolvimento integral e a preparação para a cidadania. Esses pilares, eles estruturam toda a organização do documento e os objetivos, né, que são ali estabelecidos, garantindo uma abordagem abrangente e inclusiva na educação brasileira. A educação democrática, né, um dos pilares que é apresentado na BNCC, valoriza a diversidade e promove o pensamento crítico. Isso significa criar um ambiente educacional que respeite as diferenças, que incentive o diálogo e a participação ativa dos alunos. Queremos formar cidadãos que saibam argumentar, questionar e contribuir, assim, para uma sociedade realmente mais justa. Outro pilar é o desenvolvimento integral. Ele é abordado através de 10 competências gerais da BNCC. Essas competências abrangem aspectos cognitivos, socioemocionais, éticos e físicos, reconhecendo que o ser humano ele é multidimensional. A educação deve nutrir todas essas dimensões, preparando os alunos para uma vida plena e equilibrada. E, por fim, a preparação para a cidadania. A BNCC visa formar cidadãos conscientes, éticos e capazes de atuar positivamente na sociedade. Isso se reflete em competências e habilidades que conectam o aprendizado escolar com questões reais e relevantes da vida cotidiana, preparando os alunos para enfrentar e resolver desafios do mundo contemporâneo. Você já leu ou pelo menos folheou a BNCC? Entende como ela foi organizada para ser utilizada pelas escolas e pelos professores? Vou compartilhar brevemente uma explicação bem básica e iniciante, né, de como a BNCC está estruturada. Me acompanhe. A BNCC se organiza através de códigos de conteúdos e objetivos de aprendizagem. Por exemplo, o código EF69LP01. O que ele indica? Indica ensino fundamental, 6º ao 9º ano, língua portuguesa, primeiro objetivo de aprendizagem. Essa organização ajuda os educadores a planejarem suas aulas de forma alinhada com os objetivos nacionais e as realidades locais. Agora, de forma bem direta e resumida, vamos identificar os passos para elaborar uma aula utilizando a BNCC. O primeiro passo para implementar a BNCC é identificar as competências gerais relevantes para o tema que vai ser abordado. Isso ajuda a conectar o conteúdo específico com os objetivos mais amplos da educação, garantindo uma abordagem coerente e integrada no processo de ensino-aprendizagem. O segundo passo é localizar os objetivos de aprendizagem específicos
para a área de conhecimento e para aquele determinado ano escolar. Esses objetivos, eles vão guiar o planejamento das atividades e as avaliações, garantindo que estejam alinhadas com as metas educacionais estabelecidas pela BNCC. Por fim, o terceiro passo é elaborar atividades que atendam aos objetivos de aprendizagem, sempre buscando conexões com a vida real do aluno, né? Com o contexto do aluno, com aquilo que ele conhece, com aquilo que ele vive e aonde ele vive. Isso torna o aprendizado bem mais significativo e relevante para os alunos, incentivando-os a desenvolverem ali o engajamento, né, e a aplicação prática do conhecimento que é por eles adquirido. O quarto passo é planejar as avaliações. E essas avaliações, elas não devem apenas verificar o conhecimento que o aluno adquiriu, mas também observar o desenvolvimento das competências e aquilo que o professor precisa retomar e recompor no processo de aprendizagem dos alunos. Essa avaliação ela pode incluir desenvolvimento de projetos, apresentações, debates, resoluções de problemas reais, proporcionando assim uma avaliação bem mais completa e integrada ao processo. Vamos explorar um exemplo prático de como aplicar a BNCC em uma aula sobre sustentabilidade, por exemplo. Este tema nos permite integrar objetivos de várias áreas de conhecimento, como ciências da natureza, geografia, até mesmo matemática, com competências gerais como responsabilidade socioambiental, pensamento científico, argumentação, né? Essa abordagem interdisciplinar não só atende às diretrizes da BNCC, mas também proporciona uma visão holística do tema, conectando diretamente com a realidade dos alunos e com os desafios, os diversos desafios globais que enfrentamos relacionados a esse assunto. É importante identificar as competências e habilidades que estão descritas na BNCC e que podem e devem ser contempladas na aula, certo? O que você acha de começarmos com uma pesquisa sobre problemas ambientais locais, onde os alunos vão coletar dados reais sobre as questões como poluição, desmatamento ou o uso de recursos ali na sua comunidade? Em seguida, podem ser organizados debates baseados em evidências sobre possíveis soluções, incentivando assim o pensamento crítico e a argumentação, desenvolvimento, né, do pensamento crítico e argumentação por parte dos alunos. Finalmente, os alunos podem agora implementar alguns projetos práticos de intervenção na comunidade, contribuir de verdade, por exemplo, campanhas de conscientização, iniciativas de reciclagem. Essas atividades não apenas conectam ali o aprendizado com a realidade dos alunos, mas também promove diversas competências que são essenciais, como colaboração, comunicação, resolução de problemas. Além disso, podemos integrar elementos de análise de dados, estatística, e assim fortalecer as habilidades matemáticas, né? Como vocês podem ter observado, essa proposta, essa abordagem, ela é multifacetada e ela exemplifica como a BNCC pode ser usada para criar experiências de aprendizagem que sejam ricas, relevantes e até mesmo transformadoras, quando o aluno contribui, aplica e faz uma intervenção na comunidade onde a escola está inserida. A implementação da BNCC ainda enfrenta muitos desafios, e alguns desses desafios são a necessidade de formação continuada dos professores, a necessidade de se adaptar aos materiais didáticos, né, para atender essa nova abordagem, a criação de avaliações que sejam alinhadas com as novas competências e habilidades. Sobre a formação dos professores, esse desafio envolve a necessidade de atualizar e capacitar os educadores para compreenderem a riqueza da BNCC e aplicarem efetivamente os princípios propostos por ela. Muitos professores foram formados em um paradigma educacional diferente, então precisam ir se familiarizando com essas novas abordagens, competências e habilidades que são propostas pela base. Isso requer programas de formação,
né, para atender essas necessidades. E nesses programas, não apenas apresentar o conteúdo da BNCC, mas oferecer oportunidades práticas para os professores testarem, desenvolverem, trocarem ali experiências e desenvolverem novas estratégias para a sua prática docente, para avaliar também. Sobre o segundo desafio, né, que é a adaptação dos materiais didáticos. Refere-se ao fato de que os livros didáticos ou recursos digitais e até mesmo outros materiais, né, de apoio, eles também precisam estar alinhados com as diretrizes da BNCC. Isso implica não apenas mudança de conteúdo, tá? Mas principalmente a forma de como o material ele é apresentado e utilizado. Os materiais, eles devem promover o desenvolvimento de competências gerais, integrar diferentes áreas de conhecimento e oferecer oportunidades para aplicação prática e contextualizada do aprendizado. Essa adaptação é um processo complexo, demorado, envolve editora, autores, designers instrumentais, os próprios educadores, né? É uma questão política, mas é uma necessidade e precisa ser discutida. E, por fim, a questão da avaliação. É importante explicar que as avaliações tradicionais, muitas vezes, são focadas ali na memorização de conteúdos, né? E elas não são, portanto, adequadas para estar, não vou usar a palavra medir, mas acompanhando, detectando, percebendo o desenvolvimento das competências e habilidades que são propostas pela BNCC. Diante disso, nós precisamos do quê? Novos modelos de avaliação. E eles precisam ser capazes de perceber o que o aluno aprendeu, obviamente, mas também a capacidade do aluno de estar aplicando esses conhecimentos na sua vida, né? Então, isso vai incluir outras estratégias. Temos que desenvolver diversas possibilidades do aluno estar demonstrando, identificando e percebendo aquilo que ele está aprendendo. Vou dar alguns exemplos como portfólios, simulações, resoluções de problemas e outras formas, né, que o professor vai desenvolver diante do perfil da sua turma, do conteúdo que ele está ensinando e do que ele quer avaliar, né? Sempre lembrando dessa necessidade de estar acompanhando todo o processo ali de aprendizagem, não é só no final, mas todo o processo, uma avaliação que seja contínua, uma avaliação que seja formativa, que identifique as lacunas, identifique ali as dificuldades dos alunos para que seja retomado, para que seja oportunizado de outras formas, para que ele possa aprender e assimilar aquilo que ele precisa naquela etapa. Superar esses desafios requer um esforço bem coordenado entre governo, instituição educacional, professores e a comunidade geral, né? É um processo que demanda tempo, recurso e um compromisso contínuo com a melhoria da educação. No entanto, discutir, entender e enfrentar esses desafios, né? É importante para garantir que a implementação da BNCC seja realmente uma realidade e resulte numa educação mais relevante e equitativa, né, igualitária para todos os estudantes brasileiros. Em conclusão, a BNCC oferece a base necessária para integrar o currículo à vida e à sociedade. Ao aplicar seus princípios e fundamentos, podemos criar experiências educacionais que preparam efetivamente os alunos para os desafios do mundo contemporâneo. A educação se torna uma ferramenta de transformação social, capacitando os estudantes a serem cidadãos ativos e cidadãos conscientes. Aproveite para entrar agora lá no site e conhecer um pouco mais de como está organizada e estruturada a BNCC. Bons estudos para você!